Continuando a nossa aula sobre equipamentos hidráulicos sanitários, após deixar aquela reflexão para vocês sobre a água, vamos continuando aqui com a parte de captação, distribuição e consumo de água. Com relação à origem do sistema de canalização de água. A higiene e o asseio são práticas humanas que, ao longo do tempo, se adaptam ao contexto social em que estão inseridas, ou seja, de acordo com cada tipo de população, independente do desenvolvimento industrial de cada época, a higiene vai ser algo que pode modificar de acordo com o contexto sociocultural de cada população. Com relação à origem, ruínas arqueológicas mesopotâmicas, ou seja, por volta de 2500 a.C., já construíam aquedutos e canalizações para a condução de água. Ou seja, essas pessoas, há 2500 anos antes de Cristo, já pensavam em conduzir água de um local para o outro e de armazenamento de água. Já pensavam em guardar água para utilizar em suas atividades diárias. No século XIX, artefatos dos banheiros foram desenvolvidos em materiais nobres, como o mármore, a louça e os metais. No século XIX, com o desenvolvimento industrial, cada vez mais necessitou-se de melhoramento das técnicas e, consequentemente, a parte de higiene também melhorou um pouco. Consequentemente, nessa época, já começaram a necessitar de materiais mais bem desenvolvidos, com maior tecnologia, e começou-se a utilizar materiais mais nobres, principalmente como os metais, as louças. Com relação ao nosso ambiente sanitário, esse detalhe dessa foto que eu coloquei para vocês mostra o detalhe do banheiro de hoje em dia. Está mostrando aí a parte de pia, a parte de uma banheira e a parte do box onde está o chuveiro. Que hoje em dia o banheiro é sinônimo de limpeza, beleza e bem-estar. Algo de bastante importância. Normalmente o banheiro tem um detalhamento grande antes de ser feito. É um local onde a pessoa tem que se sentir bem, tem que ser um local bastante limpo e tem que ser um local bem visto. Vamos lá, vamos continuar com os sistemas de abastecimento de água. O que é inicialmente o sistema de abastecimento de água? É um sistema que se destina a fornecer água fria para as instalações prediais. Ele é quem vai levar a água, quem vai abastecer todas as instalações prediais, todas as instalações de uma casa, de um prédio, de um centro comercial, de um shopping. É o nosso sistema de abastecimento, que pode ser de dois tipos principais. Uma rede pública da concessionária da cidade, que no caso nosso do Piauí é a GESPISA, que ela é quem vai tomar parte de fazer o abastecimento de água, ou qualquer sistema particular de fornecimento de água, que pode ser qualquer pessoa pode vir a cavar um poço na sua residência para o próprio abastecimento. Esse é um exemplo básico de sistema particular de fornecimento de água. Agora, como objetivos do abastecimento. Para que a gente vai precisar abastecer um ambiente com água? Já que um sistema de abastecimento de água deve funcionar ininterruptamente, fornecendo água potável para que as seguintes perspectivas sejam alcançadas. Temos uma que é o controle e prevenção de doenças, que essa é altamente importante. Melhores condições sanitárias, com a parte de higienização intensificada, aprimoramento de tarefas de limpeza doméstica em geral, o que é muito importante, principalmente para a localização, para diminuir o tipo de doença que pode vir a causar por conta de contaminação de água. Outro, conforto e segurança coletiva. Quando a gente pensa que está num prédio, por exemplo, que há instalação anti-incêndio, toda essa instalação é feita de água, normalmente. São colocados 10 metros cúbicos a mais numa instalação de um reservatório elevado, uma caixa d'água superior, apenas para segurança coletiva, que é no caso dos sprinklers. E a parte de limpeza pública, que também é importante. Desenvolvimento de práticas recreativas e de esportes. Também é necessário um abastecimento de água que seja ininterrupto, certo? Que não pare. Maior número de áreas ajardinadas e parques, principalmente para a beleza dos ambientes.
e a parte de desenvolvimento turístico, industrial e comercial. Vamos lá com relação aos sistemas de abastecimento de água. Inicialmente eu falei dos dois tipos, que pode ser rede pública ou rede privada. Coloquei aqui uma foto para evidenciar primeiro a rede pública, e no caso nosso quem comanda é a Ajaspisa. Com a parte de rede pública, que ela é a mais utilizada nas cidades, todas as cidades normalmente utilizam esse tipo de rede pública. Coloquei aqui essa foto para mostrar as características que se dá desde a captação, desde o ciclo inicial do abastecimento, que se dá primeiro pela captação, que pode ser superficial, ou seja, retirada de um rio, de um lago, ou subterrânea, que pode ser por algum tipo de poço artesiano. A segunda parte é a parte da adução, ou seja, a condução de água da captação, ou seja, de um rio, de um poço, até o local do tratamento. Que o tratamento é a terceira etapa, que é o tratamento onde é retirado algum tipo de impureza, é colocada a parte de cloro, de flúor, era um tratamento para deixar a água em estado potável, ou seja, em estado que dê para a pessoa beber sem ter algum problema de saúde. A quarta etapa é o transporte ou adução, que é o transporte que vai do tratamento, do local onde a água foi tratada, até a parte de reservação, que pode ser uma caixa d'água, que essa é a quinta etapa, a parte de reservação, ou seja, a parte de armazenamento. E a quinta etapa, que é a que a gente conhece, é a ligação dessa caixa d'água, do local de reservação, com as residências. Como sistema privado, por que inicialmente a gente vai levar em conta, vai utilizar um sistema privado, já que normalmente todas as cidades já possuem a rede pública? Pode ser principalmente pela impossibilidade de fornecimento de água pelo sistema público, ou seja, não tem um local que não tenha rede pública ou que tenha algum problema com essa rede pública. Aí pode-se adotar essa solução de rede privada como necessária e conveniente, que é no caso do sistema de poço, que é o caso do poço de lençol freático, que é o nosso chamado poço artesiano. No caso do nosso sistema de poço freático, ou seja, poço de lençol freático, a água é captada em um poço perfurado no terreno, conhecido como cisterna. Ou seja, ele vai ser escavado abaixo do nível do terreno para que seja retirada a água. O poço é escavado até alcançar a água do lençol freático, que se encontra abaixo do terreno, a uma profundidade relativamente pequena. No caso, isso vai depender de que região para região. Se a região está mais alta, se o nível do lençol freático está mais baixo, se está mais alto, vai depender de local para local, do tipo de solo principalmente também. Agora, a gente tem inicialmente esses dois tipos de sistema de abastecimento, que é o sistema público e o sistema privado, mas temos alternativas econômicas para o abastecimento de água. Que as duas principais, sob o ponto de vista técnico, é principalmente a reutilização de água e a captação da água da chuva, que esses dois já são utilizados em larga escala em alguns locais. Elas suprem em parte a necessidade do consumo de água de uma edificação. Ou seja, essas alternativas não são utilizadas para substituir um sistema público ou um sistema privado. Elas suprem só uma parte da necessidade de consumo. Ou seja, elas são apenas para aumentar o nível de água, mas não é utilizada como substituinte dessas alternativas iniciais que eu mostrei para vocês. No sistema de reutilização de água, a água mais limpa de edificações, que é no caso de pias, tanques e chuveiros, termina sendo reaproveitada em locais menos nobres de consumo, por exemplo, para lavar roupa, ou para molhar jardins, para limpeza de rua. Ela pode ser utilizada nesse caso, sendo reutilizada a água. O outro sistema é o de captação de água da chuva, que essa é utilizada principalmente por conta de aplicação de uma calha na lateral do telhado, que pode ser de um edifício, pode ser de uma residência, e a partir dessa calha ela vai ser armazenada em algum local. Esse sistema normalmente é utilizado em locais de bastante seca. O governo federal, junto com a FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saneamento, está utilizando muito esse sistema de colocação de uma calha na lateral das casas para que seja armazenada água para utilização, que ela é armazenada normalmente numa cisterna. Está colocado aí o exemplo da foto da chuva molhando o telhado e a calha colocada, essa calha branca,
onde a água vai ser levada por um cano para a cisterna pronta. E no caso da família, vai só esperar a primeira chuva cair para começar a armazenar água. No caso, a primeira chuva não deve ser utilizada, não deve ser jogada diretamente na cisterna, já que a primeira vai apenas limpar o telhado. A partir da segunda, terceira vai ser armazenada na cisterna. Aí vamos ver agora a parte de sistemas de distribuição de água. Que há vários sistemas para a água potável chegar até o ponto final de utilização. São dois tipos principais. Três tipos, na verdade. O primeiro é o direto, onde da rede pública, vem da rede pública até os pontos de utilização sem reservatório. Ou seja, como a gente está vendo pela foto, ela está vindo diretamente da rede pública e sem não estar colocada de nenhuma forma de reservatório antes de chegar nos pontos. Por exemplo, uma pia, um chuveiro. E como vantagens temos água de melhor qualidade, maior pressão disponível por conta de já vir da rede pública e o menor custo de instalação. Ou seja, já que não vai precisar de nenhum tipo de armazenamento antes de ser colocado para ser utilizado, você termina gastando menos por conta disso. Mas como desvantagens temos a falta d'água no caso de interrupção e grande variação de pressão ao longo do dia. Ou seja, no caso de ocorrer falta d'água na rede pública, se não tivesse nenhum tipo de armazenamento nessa residência que está mostrada na foto, vai faltar água até a rede pública vir a normalizar o abastecimento. E, por conta da utilização ao longo do dia, pode ocorrer variação de pressão. O outro tipo é o indireto, ou seja, vai haver um reservatório antes de ser distribuído ao longo dos locais da residência, que podem ser de dois tipos. Sem bombeamento, que no caso, essa está colocada sem bombeamento, no caso a água vem da rede pública e é colocada diretamente num reservatório superior, e só por ele estar a uma altura elevada, já há uma pressão inicial por conta da altura, ou seja, por conta da energia potencial. E o outro é o com bombeamento, que esse com bombeamento vai necessitar de uma bomba para ela pressurizar o sistema, ou seja, ela quem vai garantir que haja pressão no sistema de distribuição. Como vantagens temos fornecimento de água contínuo, diferentemente do anterior, do direto, que vem diretamente da rede pública, pequena variação de pressão nos aparelhos, já que a água vai ser armazenada, então a pressão vai ser a mesma e não vai ocorrer nenhum tipo de variação. E golpe de ariete desprezível, que esse golpe de ariete vem por conta da velocidade da água. Já que a água vai ter uma pressão constante, então essa velocidade não vai ser elevada. E como desvantagens temos possibilidade de contaminação da água reservada, se ocorrer algum problema por conta do local onde ela está armazenada, menores pressões e maior custo de instalação. Nesse caso, no caso da sem bombeamento, você vai ter que executar uma caixa d'água na parte superior, e no caso do com bombeamento, além da caixa d'água, ou seja, além do local para reservar a água, vai ter que ser instalada uma bomba. Vai ter um gasto maior em comparação ao sistema direto de distribuição. Coloquei agora algumas dicas para economizar água. É algo muito importante e que deve ser seguido. Não vai ter nenhum problema para que seja utilizado. Mas algumas dicas simples que devem ser tomadas. Ao fazer barba ou escovar os dentes, fechar a torneira. Utilize regador ao invés de mangueira. Após as 18 horas, o aproveitamento das plantas pelas plantas é melhor. Ou seja, deixar para molhar plantas após as 18 horas. Regular a válvula e não dar descargas longas. Usar a água do tanque ou máquina de lavar para limpeza de calçadas, que é aquele detalhe que eu mostrei anteriormente da parte de reutilização de água. Evitar banhos demorados e lavar o carro com balde ao invés de mangueira. Nesse caso, você vai gastar muito menos água em comparação ao que você fosse lavar com a mangueira. Agora vamos para a parte de equipamentos e materiais. Inicialmente a parte de tubos. Tubos são feitos de materiais apropriados para cada fluido
e suas condições no processo, tais como temperatura de operação, pressão de trabalho e grau de corrosão, etc. Ou seja, ela vai variar de acordo com essas propriedades. Trabalham como condutos forçados por pressão ou condutos livres no caso de por gravidade. Por pressão no caso de utilização de uma bomba, naquele exemplo anterior que eu mostrei para vocês, do sistema indireto de distribuição com bombeamento, e no caso do conduto livre, é por gravidade, que é o caso do sistema indireto sem bombeamento. Coloquei algumas fotos de tubos, tem metálico, tem um tubo de PVC, estão colocados aí nas fotos. Os tipos principais de tubos que temos no mercado são tubo de PVC, que PVC significa policloreto de vinila, que a principal utilização desse tubo é para água fria, para de sistema de esgoto, águas pluviais e utilizado também como ventilação. Os tubos de CPVC, que significa policloreto de vinila clorado, que diferentemente do anterior, ele pode ser utilizado, ele próprio para ser utilizado para a condução de água quente, já que o tubo de PVC não resiste muito a esse aumento de temperatura da água. Tubo de cobre, que ele é utilizado, que é um metal utilizado para a condução de água fria ou quente e condução de gás. Tubo de ferro fundido, que é utilizado principalmente para esgotamento sanitário e águas pluviais. Tubulação de aço galvanizado, que é utilizado para tubulação de gás, água de combate a incêndio. E tubulação PEX, que PEX significa polietileno reticulado, que é utilizado principalmente para água fria e quente. Esses são os principais tipos de tubo que estão no mercado. Com relação a tubo de metais, como por exemplo, os tubos de cobre e o tubo de ferro estão sendo agora atualmente trocados, substituídos por tubo de polímeros, que é o caso do PVC, do PEX e do CPVC, já que os tubos de metais normalmente têm um tipo de corrosão e ferrugem nas partes internas, por conta de ser um metal, e o metal, ao longo da passagem da água, ele tende a ocorrer uma ferrugem, tende a ocorrer uma oxidação. Isso provoca uma contaminação de água, principalmente se esse tubo levar água fria, ou seja, água para utilização humana. E também ocorre uma diminuição do diâmetro interno da tubulação, por conta da corrosão, já que a corrosão termina aumentando o volume da parte interna desses tubos e por conta disso vai diminuir o diâmetro da tubulação. Com relação a louças e metais, a linha hidrossanitária é muito ampla e engloba desde louças e metais para banheiro até registros e válvulas de descarga. Os fabricantes atualmente estão sempre investindo em tecnologia e desenvolvimento de produtos e dispositivos que atendam às necessidades do mercado, ou seja, de acordo com o mercado, vai desenvolver mais e mais, vai desenvolver a tecnologia, vai desenvolver novos produtos de acordo com a necessidade. Atualmente, uma grande parte dos lançamentos de produtos economizadores de águas, todos voltados especificamente para o uso racional. Você vê como você economizar água é algo altamente importante. Com relação aqui ao nosso vaso sanitário, em todas as residências possuem. O sistema de descarga é composto por bacia sanitária, que é o vaso propriamente dito, normalmente de porcelana, e um aparelho hidráulico de descarga, que esse aparelho é que vai ocorrer a liberação de água para a limpeza dos dejetos, que podem ser de três tipos. Essa válvula de descarga pode ser pela válvula de descarga, pode ser pela caixa acoplada ou pela caixa suspensa, que estão os três tipos aí nessa foto que eu estou mostrando para vocês no slide. Com relação a novas tendências de mercado com relação a torneiras, eu coloquei três tipos principais, que é para que ocorra um menor gasto de água. Coloquei essa primeira, torneira de fechamento automático de água, onde você vai pressionar a torneira e depois de um tempo ela vai voltar e vai fechar, ou seja, ela fecha automaticamente. Torneira automática por sensor, onde as pessoas vão colocar a mão embaixo da torneira e ela, por conta de haver um sensor, vai derramar água
Ao retirar a mão, termina fechando. E um arejador para a torneira, que também é uma forma de utilização, novas tendências do mercado também. Com relação ao nosso aquecedor de água, no caso do chuveiro, que existem vários tipos de aquecedor, pode ser aquecedor elétrico, que é o que normalmente é utilizado, a gás e energia solar. A opção pelo modelo mais apropriado vai depender do local, do clima e onde a certificação vai estar. Tem vários fatores que influenciam na utilização do tipo de aquecedor de água. Em geral, em regiões onde a temperatura é mais alta, o uso de aquecedores é um pouco menor. Você não vai precisar aquecer a água, já que a própria temperatura da região já aquece essa água. Coloquei dois exemplos de aquecedores, dois exemplos de chuveiros elétricos. Com relação aos bebedouros, o emprego das instalações de água gelada usado nos bebedouros é recomendável em escolas em função da facilidade e do conforto, dispensando o uso da geladeira pelos alunos, que é o caso esses dois que eu mostrei para vocês aí no slide. Para o uso humano, a temperatura ideal da água para se beber é de aproximadamente 9 graus Celsius, ou seja, não pode ser gelada demais. Com relação à proporção de bebedouros, a proporção é de um bebedouro para cada 75 pessoas. Ou seja, se uma escola tiver apenas 150 alunos, vai necessitar, pela proporção, de 2 bebedouros. E geralmente a limpeza deve ser feita mensalmente e a troca deve ser feita anualmente. Isso vale não só para bebedouros, mas para todas as instalações hidrossanitárias, parte hidráulica e a parte sanitária. Deve ser feita sempre a parte de manutenção, que é algo muito importante, para evitar vazamentos, algum tipo de problema que possa vir a ter um custo elevado e a ter um gasto maior por conta de derramamento de água. E com relação aos reservatórios de água, a água da qual se serve geralmente é acumulada em um reservatório, que é o que eu mostrei para vocês naquele sistema indireto, que também é denominado de caixa d'água. O reservatório é o recipiente utilizado para armazenamento de água, que desce por gravidade até os pontos de consumo, que é uma torneira, um vaso sanitário, o bebedouro, chuveiro, qualquer local que vai se utilizar da água, a água vai vir, inicialmente já vai estar armazenada nesse local, uma caixa d'água, vai vir para ser utilizada. Aí o reservatório deve ser construído em torre elevada, para que haja uma pressão. A necessidade de ela ser num local mais alto é por conta da pressão, e apoiada numa laje de cobertura de edificação, ou ser enterrado, no caso de sistema de distribuição indireto com bombeamento. Ela pode ser enterrada. Coloquei dois exemplos, duas fotos, da caixa d'água feita de polietileno e da caixa d'água feita de fibrocimento. O que não significa que esses sejam os dois principais. Pode ser feita também de aço inox, ou então pré-fabricado ou moldado em loco, ou seja, feito de alvenaria e concreto. E essa é a primeira aula. Muito obrigado. Coloquei meu contato aí, meu e-mail e um site. Até a próxima aula.